E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar como trabalhar com o Google Forms na construção de um formulário, um questionário para ajudar em uma pesquisa, alguma coisa desse gênero. Primeiro, antes de tudo, vocês têm que ter uma conta no Google, né? Se vocês têm Gmail ou tiveram Orkut naquela época, provavelmente deve ter, ou se usam algum outro serviço do Google, como, sei lá, Google Drive ou Google Docs ou qualquer coisa do tipo, provavelmente deve ter uma conta do Google. Se não tiver, vai ter que criar uma conta do Google, que é bem simples. Vou mostrar aqui mais ou menos. Você acessar, quiser fazer login, não tiver a conta, aí ele vai dar uma tela aqui para fazer login e depois é só colocar inscreva-se. Não vou fazer essa parte porque é uma parte bem simples. Eu acredito que a maioria já deve ter uma conta no Google. Vou fazer login aqui com a minha conta. Tá. Então, aqui no Google, a gente consegue ver que agora ele mudou um pouco. Nessa parte aqui vai ter os aplicativos. A gente entra no Google Drive. No Google Drive vai ter os arquivos que você já criou, né? Se criou algum, e aí vai ter a possibilidade de criar um arquivo novo. Ao clicar em criar, vai aparecer várias opções. Aí você escolhe a opção formulário. Aqui ele dá vários temas de formulário, né? Estilo e tal. Eu geralmente uso o padrão. No formulário, acho que dependendo do que for, não vale muito a pena usar um frufru. Vamos usar um padrão aqui. Tá. Aí aqui ele oferece a ferramenta para tu criar os campos, seja ele perguntas fechadas ou abertas. É bem bacana. Tá. Dá um título aqui pro nosso formulário, botar pesquisa. Tá. Logo em seguida ele já dá uma pergunta de exemplo, só para vocês entenderem mais ou menos como que funciona. Vamos colocar aqui, por exemplo, qual sua idade? Vamos lá, qual o seu nome? Aqui você pode colocar um texto de ajuda que ele serve para explicar o que significa a pergunta. Digite seu nome completo. E aqui ele diz o tipo de pergunta. Nesse caso, como vai ser uma pergunta aberta, onde o entrevistado ele vai ter que digitar um texto, então é interessante que deixe um texto. Se for um texto maior, é interessante um texto de parágrafo, que é uma resposta mais longa, mas nesse caso, como é só um nome, então não tem necessidade. Tá. E a resposta ela vai ser preenchida pelo usuário, né? Você pode também colocar como se fosse uma pergunta obrigatória, ou seja, ele é obrigado a responder, senão ele não consegue finalizar o formulário. Beleza, tá. Essa é a nossa primeira pergunta, né? A gente pode adicionar outra aqui, como por exemplo um de múltipla escolha, que é bem comum. Qual sua idade? Nesse caso, a gente vai fazer um pouco diferente. Ao invés de texto, a gente vai dar opções para o entrevistado. Botar o texto de ajuda, escolha uma das opções.
uma das faixas de idade, como a gente vai dar opções fechadas. Então a gente coloca opção 1, 16 a 10 a 15 anos. Opção 2, de 16 a 20 anos. Opção 3, de 21 a 30 anos. Beleza, e aqui adiciona quantas opções quiser. Coloca se a pergunta é obrigatória ou não. Concluído. Aqui já está a nossa pesquisa, já tem 2 perguntas, né? Tem uma série de opções aqui que pode ser usada e vai depender, obviamente, da pesquisa, né? Do tipo de pesquisa, mas aí são coisas mais específicas. Por exemplo, caixas de seleção. Pode ser usado para escolher mais de uma resposta. Por exemplo, escolha abaixo, escolha qual suas comidas prediletas, por exemplo. Aí escolha as opções abaixo. Nesse caso, você pode colocar, sei lá, uma pizza, lasanha, só coisa saudável, né? Sei lá, salgadinho, beleza. Colocar essas 3 opções, concluído. Aí nesse caso, essa pergunta ele abre possibilidade para o entrevistado selecionar mais de uma opção. Depois a gente vai ver respondendo o formulário. Beleza, vamos colocar mais uma pergunta só para ter mais uma noção do tipo da flexibilidade da ferramenta. Vou colocar aqui, por exemplo, texto de parágrafo. Diga o que, por exemplo, a pergunta: diga o que você acha sobre o lugar onde você mora. Você mora. Em poucas palavras, resuma como é viver. Resuma sobre o lugar que você mora. O texto de parágrafo é uma resposta mais longa, né? Então ele abre a possibilidade do entrevistado escrever um texto, né? Que não pode ser escrito numa linha. Então pode ver a diferença, que é um texto bem maior comparado ao da pergunta qual o seu nome. Beleza. Aqui a gente já consegue ter uma noção de como é para criar o formulário, né? Depois de ter criado o formulário, tem algumas opções aqui, inclusive tem uma opção em cima que ela permite que mostre uma barra de progresso, né, no formulário enquanto o usuário está preenchendo. Isso é interessante para ele ter a noção de que quanto tempo ele falta para acabar o formulário. Aqui tem outras opções interessantes, por exemplo, mostrar link para enviar outra resposta, ou seja, se o usuário colocou uma resposta, se tu quer que ele responda mais de uma vez, tu pode colocar o link já na hora que confirmar o envio do formulário, vai mostrar o link dizendo: você quer responder de novo. Aqui, no caso, você consegue mostrar os resultados. Caso seja necessário, o usuário poderá ver o resultado da pesquisa, se isso for aplicado na pesquisa, né? Aqui é uma opção interessante se porventura o usuário quer editar as respostas que já enviou, então ele vai poder editar. Nesse caso aqui a gente não vai usar nenhuma opção, mas são opções que talvez seja interessante. Finalizado, a gente clica em enviar formulário. Aí aqui vai aparecer opções interessantes como o link. Esse é o link que você vai enviar para as pessoas.
responderem o formulário. Ou tu pode compartilhar pelo Facebook, Google+, e Twitch, ou enviar por e-mail. Aqui se coloca o nome das pessoas e depois enviar. Nesse caso aqui só vamos ver como que ficou o formulário, mas tem uma opção para enviar diretamente pela ferramenta. O detalhe é que na medida que tu vai fazendo o formulário, ele já vai salvando automático, então não precisa ficar salvando toda hora, sabe? Aqui tem uma opção interessante onde tu pode dar uma introdução à sua pesquisa, dizendo essa pesquisa visa descobrir que as pessoas mais gostam de comer. E pode viajar aí o que for necessário, né? É bom para o usuário saber o que ele está preenchendo. Aqui em cima a gente pode colocar o nome do formulário, que vai ser o nome do documento que vai aparecer no Google Docs, no Google Drive, na verdade. Então você pode colocar a pesquisa de alimentos, sei lá. Beleza. Tá. Aqui a gente já tem até um link que vai direto para aquele link que eu acabei copiando, que já é o link que mostra o formulário. Aqui é onde o usuário, é o que o usuário, o entrevistado vai ver para poder estar respondendo a pesquisa, né? Vamos colocar aqui Arlindo, a idade, quais as comidas prediletas, diga que você sai desse lugar onde eu moro é muito legal, tem praias e sol. Então, depois disso, aqui mostra a porcentagem, né? Como eu falei, a porcentagem do formulário. Depois disso, o usuário vai clicar em enviar e aí vai aparecer a mensagem: sua resposta foi registrada. Beleza. Agora a gente vai ver o lado da pesquisa que mostra os resultados. Como já foi enviado o formulário, então a gente já tem uma resposta do nosso formulário. Aqui no Google Drive ele vai mostrar todos os meus arquivos, né? Aqui inclusive já vai ter o pesquisa de alimentos que a gente estava alterando. E aí o que acontece? A gente consegue dar uma olhada nos resultados já. Você vai abrir a pesquisa e aí vai ver aqui que tem uma aba respostas. E aí já tem uma opção de resumo das respostas. No resumo das respostas é onde mostra os gráficos dizendo quais foram as respostas, né? Ou seja, a ferramenta cria os formulários, recebe os dados, tabula ele e já mostra em gráficos. Isso é bem interessante, agiliza bastante uma pesquisa. Aqui, como teve só uma resposta, então não tem muitos dados ainda, né, para poder estar mostrando, mas dá para ter uma noção de como que é a representação gráfica. Então aqui ele pega cada pergunta do formulário e dá as respostas, né, conforme o tipo de resposta. Só para ter uma ideia melhor com dados maiores, tem uma pesquisa que eu fiz que mostra os dados que já tem 10 respostas, então a gente consegue ver com... Não é esse. Respostas, resumo das respostas. Então aqui como tem mais dados, então os gráficos começam a ficar mais coloridos e ter uma representação visual mais bacana, né? Nesse caso, esse formulário foi usado só respostas fechadas e exceto uma que foi aberta, né? Então aí ele faz a representação gráfica diferente. Então aqui a gente consegue ter uma noção da porcentagem de respostas e tal. É bem bacana que dá para ter uma visão bem geral da pesquisa
e aí poder estar interpretando os dados, né? Outra opção bacana é que além de mostrar em forma de gráfico, ele consegue mostrar também o resumo da resposta, as respostas em uma tabela. Ou seja, ele criou o formulário, as pessoas responderam e automaticamente ele criou uma tabela do Excel, que no caso já é o Excel aqui utilizado pelo próprio Google Drive, que mostra as perguntas e as respostas. Então aqui nas colunas tem as perguntas e em cada linha tem a resposta, né, da respectiva pergunta. Então é bem interessante para estar trabalhando esses dados, juntando, cruzando dados e tal. É isso, basicamente isso, utilizar a ferramenta de formulário do Google Drive para poder estar ajudando em alguma pesquisa quando for necessário, assim, a agilidade de poder estar criando formulário, recebendo os dados e automaticamente tabulando e mostrando em forma de gráficos. Isso é bastante interessante, como falei, agiliza bastante o processo. Caso tenha alguma dúvida, é só comentar no vídeo aqui embaixo ou onde tiver publicado ele. E é isso, valeu!